Olá, meu nome é Emerson Volaniuk, eu sou médico e vim falar para vocês um pouquinho sobre como a nutrologia pode ajudar os seus pacientes no dia a dia do consultório no combate à hipertensão arterial. Lembrando que hipertensão arterial é a pressão arterial sustentada, seja ela sistólica acima de 140 milímetros de mercúrio ou diastólica acima de 90 milímetros de mercúrio. Os pacientes que têm hipertensão arterial devem ter um alvo de índice de massa corporal, ou seja, de IMC, entre 18,5 a 24,9, devendo se manter na faixa de peso considerada normal. Outra questão que é importante a gente monitorizar no consultório é a circunferência abdominal, devendo ser considerada menor que 102 para homens e menor que 88 para mulheres. Outra medida simples que pode ser feita no consultório para monitorizar o fator de risco para a hipertensão arterial é a relação cintura-quadril, RCQ ou ICQ. Essa relação é diferente para homens e para mulheres. Essa relação da divisão entre a medida da circunferência abdominal e do quadril não deve ultrapassar 0,8 nas mulheres e não deve ultrapassar 0,95 nos homens. Outra questão que é muito importante de a gente orientar os pacientes no consultório é sobre a ingestão de sal. Então, existem duas coisas, que é a ingestão de sódio e ingestão de sal. A ingestão total de sódio na população geral não deve exceder 2 gramas de sódio dia, que equivale a 5 gramas de sal. Para o paciente hipertenso, nós não deveremos passar de 3 gramas de sal, correspondendo a cerca de 1 grama de sódio. Outra questão que também devemos sempre encorajar os pacientes é do abandono do hábito de comer alimentos processados. Então, o que são alimentos processados? Alimentos processados são aqueles que têm na sua composição corantes, conservantes, adoçantes, açúcares, coisas que aumentam a palatabilidade do alimento e promovem o que a gente chama de desequilíbrio nutricional do alimento. Outra questão que é muito importante de ser encorajada é uma dieta plant-based. Existem duas dietas que são muito famosas e seguem essa linha, que é a dieta DASH, que é uma abreviação para Dietary Approach to Stop Hypertension, ou seja, abordagens nutricionais para diminuir a pressão arterial, e também a dieta mediterrânea. Então, são dietas muito semelhantes. O que são a base dessas duas dietas? A dieta DASH é uma dieta que é basicamente composta de verduras, frutas, legumes, grãos, laticínios desnatados, a substituição da carne por principalmente aves e peixes, né? A redução das gorduras saturadas. Então existe uma outra questão aí que a gente vê bastante, o pessoal utilizando óleo de coco. Lembrem que o óleo de coco é um óleo rico em gordura saturada. Então, qual é o melhor óleo para ser utilizado? O azeite de oliva, e ele pode inclusive ser esquentado e é muito estável em altas temperaturas. Deve ser limitado o consumo de doces e de bebidas adoçadas também. A quantidade de vegetais por dia deve gerar em torno de 8 a 10 porções por dia. Quanto que equivale a uma porção? Um punho ou uma concha. Os nutrientes, os minerais que mais estão envolvidos no controle da pressão arterial é o potássio, o magnésio e o cálcio. Mas não existem evidências que a suplementação desses minerais vai por si só baixar a pressão arterial. O que importa é a gente estar se alimentando de alimentos ricos nesses minerais, como por exemplo alimentos verdes, castanhas e vegetais em geral que têm a riqueza nesses nutrientes. Tá? Qual é a diferença da dieta DASH para a dieta mediterrânea? A dieta mediterrânea ela vai ser mais enfática no consumo do azeite de oliva e ela vai ser mais permissiva do ponto de vista do álcool. Então ela considera cerca de 300 ml de vinho por dia para o homem e 150 ml de vinho para a mulher, né?
Qual que seria a lógica aí do vinho, né? Seria a presença do resveratrol. O resveratrol é um flavonoide que tem a capacidade de relaxar um pouquinho os vasos sanguíneos. Aí, junto com toda essa abordagem dietética, pode realmente promover um benefício a mais. Outra questão importante de a gente salientar nesses pacientes é o consumo, tá, de ômega 3. O ômega 3 ele pode ser obtido através de peixe de águas frias, então peixes em cativeiro não tem ômega 3, então o ômega 3 do peixe vem através do consumo desse peixe do plâncton, que vive lá na água fria, então tem que ser peixe de água fria. Peixe criado em cativeiro não é rico em ômega 3, então esses pacientes têm que suplementar cerca de 2 gramas dia de ômega 3. Uma maneira mais simples de suplementar ômega 3 é a própria linhaça, que pode ser triturada e colocada na salada, por exemplo, ou fazer parte das preparações de rotina culinária, tá? O pão também deve ser trocado do pão branco para o pão integral, porque tem mais fibras, tá? As fibras também devem estar presentes em maior quantidade nos pacientes hipertensos, devendo gerar em torno mais ou menos de 30 gramas dia de fibras. Em relação ao consumo de outras substâncias, polifenóis, como do chocolate amargo, catequinas, como por exemplo do chá verde, que tem também questões diuréticas, podem também oferecer algum benefício para esses pacientes. A própria cafeína não tem assim tanta evidência que ela aumente significativamente níveis pressóricos e não é contraindicada ao paciente hipertenso em geral. Então, pessoal, é muito importante que essas pequenas orientações sejam sempre passadas nas consultas para os pacientes. Então, são coisas simples que a gente pode ir falando e o paciente tem que ouvir e você tem que repetir até que ele vá realmente agregando esse conhecimento e vá traduzindo isso para a vida do seu dia a dia. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Para outras dicas em relação ao manejo da hipertensão arterial, fiquem ligados aqui no Instagram do MedStudo, que os outros colegas também vão dar uma abordagem referente à sua especialidade de como você melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes.